gente vem para esse propósito de poder fazer as entrevistas gerais com as pessoas que viveram, né, os problemas de Simão Dias, que viram esses problemas de perto e que enfrentaram essas problemáticas, porque acima de nós que somos de 2008 e 2007, tem pessoas que já viram essas problemáticas há muitos e muitos anos e que muito dificilmente são documentadas, né? E que a gente tem o papel de tentar reconhecer e documentar isso, para que não só as outras pessoas, os outros municípios de Sergipe conheçam essa problemática, mas também que haja o interesse da população em documentar e entender os problemas e trazer isso, por exemplo, à prefeitura, ao Estado, já que eu creio que seja de interesse de todos a resolução dos problemas. Então a gente trouxe algumas perguntas básicas que podem ajudar nesse processo da gente entender essa problemática. A primeira seria da questão das suas lembranças, do que aconteceu, por exemplo, na enchente de 2004, no que é que você sabe também sobre a questão do sistema de esgoto que está a céu aberto. Bom, vocês têm total razão. Quando a gente conhece os problemas, as consequências que aconteceram no passado, é possível, quando a gente tem conhecimento, a resolução muito mais rápida e prevenção, que eu acho que é o termo mais adequado. A lembrança que eu tenho, do fato, era um final de semana, não era, Emerson? Se eu não me engano. Não, era um sábado. Era um sábado. Eu estava na pizzaria da cidade, pizzaria tradicional. Muita chuva, inclusive eu não pude sair com o meu carro, o carro ficou na rua da pizzaria. A rua da pizzaria é uma inclinada, aquela ladeira. Quando estávamos lá, descontraídos com os amigos, né, conversando, comendo uma pizza, entra uma das pessoas que é moradora do local, chorando muito, pedindo ajuda, assim, que estava acontecendo algo muito grave, que os moradores estavam precisando de ajuda. A primeira ação nossa sempre é tentar ajudar, né? É levantar e o que é que está acontecendo e tudo mais. Foi quando a gente se deu conta do que estava acontecendo. Próximo à residência onde eu moro tem um posto de combustível, que é o Shell, né? Sim. Estava impossível passar com o carro, porque naquele local ali onde está o posto ainda, ali por baixo do posto passa de fato um canal, né? Passa a rede de esgoto. Inclusive foi feita uma obra recentemente pelo governo do estado, aliás, o governo da Livalta. Sim. E a gente descobriu o quanto aquela área do posto realmente precisava de vazão para passar água, né? Mas enfim, naquele período de 2004, então, o posto ficou completamente alagado e eu não tinha como passar um carro para ir para minha casa. O carro foi ilhado. Aí nós resolvemos deixar o carro na rua da pizzaria de Dé. Quem é da cidade sabe o que eu estou falando, é próximo. Sim. E fomos andando até o local que as casas tinham sido completamente invadidas. Isso daí o posto também já tinha sido... O posto estava invadido, o posto tem muita água. Porque também ele é do lado, né, do sistema de esgoto. Exatamente. Hoje, você não, com a obra que foi feita, a parte da obra, você tem vazão. Sim. Você tem uma vazão maior. Mas enfim, galera. As cenas que eu lembro, quando eu cheguei, coisas assim inacreditáveis. Quando eu cheguei próximo ao local da enchente, Emerson, aquela rua de sua irmã, não, naquela rua, eu não lembro. Deputado Pedro Valadares. Rua Deputado Pedro Valadares. Eu desci exatamente aquela rua, uma rua estreita, que ela vai dar exatamente no local onde tinha na época um prédio do almoxerifado da prefeitura. Era tipo um grande depósito alto. E assim, moleque, a gente andava sempre por aquela área ali, o almoxerifado era um prédio alto, com um telhado muito alto. E quando eu cheguei, descendo a rua, quando eu observo, parecia onda batendo no prédio do almoxerifado. Me lembrou muito, e aí imagina o garoto do sertão, vendo aquela água batendo no prédio como se fosse uma onda. Da onde veio isso, né? Nunca tinha presenciado. Nunca. A altura da água era impressionante.
Nem você, né? A altura da água é impressionante. Moradores, alguns ainda no telhado do prédio. Eu me lembro bem, uma cena que vai ficar marcada em mim. Pessoas dando a mão umas às outras para tirar uma mulher. Teve uma moradora que só saiu quando fizeram a corrente humana. Uma corrente humana para retirar ela. Foi algo assim, desesperador. Ela estava muito desesperada. Porque se ela solta o telhado, ela provavelmente teria morrido. Como se diz, como se fosse um morão de cancela. Sim. Que tinha preso. E essa moradora se segurou nisso, porque a água arrastou ela quando ela saiu da casa. Aí fizeram uma corrente humana, mesmo à noite, sem muita iluminação, tiveram coragem de entrar dentro da água e retiraram ela. E é uma cena muito forte, porque na hora você age. Na hora você quer salvar as pessoas, não tem, né? Você não tem outro pensamento. Mas eu me lembro bem disso, as pessoas muito chocadas, algumas pessoas paralisadas, umas agiam e outras assim paralisadas, né? Porque nunca tinham visto uma situação daquela também. Eu me lembro que a escola Pedro Valadares, ela fica um pouco mais ao alto. Sim. Eu vi a escola, mas a água já muito Foi próxima. invadida também. Também, né? Essa água muito próxima. O professor Everton estava falando que as aulas foram canceladas ainda um tempo, que tinha cobras também vindo com a enchente. Que veio junto. Sim. Para você ter uma ideia, os carros que estavam no almoxerifado foram parar em outros trechos do Riacho Caiçara. Foram arrastados, inclusive próximo à propriedade do Belivaldo, que é um político muito conhecido da região. Sim. Tem um carro virado, emborcado ali na entrada da propriedade dele, porque é onde passa também o Riacho Caiçara, ou o que restou do Riacho, né? Sim. Na verdade, porque, enfim. Então, é algo muito marcante. Eu custa acreditar, e a gente agradece a Deus de não ter morrido ninguém naquele momento, né? Sim. É impressionante isso. Eu soube, eu acredito que isso pode ter contribuído para isso. A Paulinha Abelha, na época, promoveu um evento, que ela era daquela comunidade. Sim. A cantora Paulinha Abelha. No mesmo dia. Em memória. Ela promoveu um evento e isso manteve as pessoas acordadas. Porque se essa água vem com as pessoas normalmente dormindo, amigo, Não tem nem o que fazer. seria muito mais complicado você salvar as pessoas. Então eu acredito que o evento também colaborou em manter a comunidade acordada, atenta. Sim. Eu sei de resgates muito assim, fantásticos. Tem essa avenida que desce aqui para Pinhão, que o fundo de algumas residências dá no riacho, né, onde passou essa água. Sim. Eu conheço relatos de pessoas puxando outras de dentro do córrego, né? Assim, vendo e a coragem de esticar a mão e ser solidário, dizer, né? E salvar as pessoas. Então, é algo muito marcante. O que me marca é essa onda gigantesca batendo no prédio do almoxerifado. Praticamente era só o telhado que estava à vista. Como a rua ela tem uma inclinação, eu vi a parte da escola, mas era muita água, é o que me vem à memória. E aí vem uma parte que corta o coração da gente. Quando a gente pôde entrar nas residências das pessoas, de alguma para salvar, né, para ajudar. Sim. Uma eu me lembro muito bem. Uma senhora já idosa, ela disse: meu filho, não tenho mais nada, o que é que eu vou fazer na minha vida? Sentadinha na calçada? Levou colchão, levou meu fogão, eu não tenho mais nada. E quando entramos na casa dela, realmente só tinha lama. Metade eu não sei dizer quantos centímetros, mas era muita lama. E realmente, praticamente os móveis dela, todos levados, porque a varandazinha da casa dela, o murozinho, dá exatamente para onde ela passou. Então a água invadiu, de fato, a residência dela. Ela perdeu praticamente tudo, né? E teve muitos casos de impactos Muito. assim. Eu olhava a rua, moradores sentados no chão, mão na cabeça, desespero, choro, né? Sim. Mas aquilo que a gente diz, o bem material, praticamente, a maioria foi destruído, mas as pessoas, graças a Deus, permaneceram vivas, né? Graças à coragem de alguns moradores também, né? E cidadãos aqui da cidade. Então, é um momento marcante. Eu tive, assim, nem sei como dizer isso, de testemunhar, não é privilégio não, mas é de poder estar ali e poder ajudar de alguma forma, né? Dar um incentivo, uma força.
Eu perdi as contas de quantos fogão a gente puxou, quantos colchões, tudo sujo de lama, a gente tentando colocar no local, né? Tem uma pessoa que trabalhou muito do meu lado e que é uma pessoa muito conhecida na cidade, que é Isidório, né? Isidório foi um dos caras assim, um leão, ele, entendeu? Entrava na casa dos moradores, arrastava móveis, perguntava, tirava as pessoas. Porque essa senhora mesmo estava praticamente imóvel. Ela muito triste, né? Você fica impotente, né? Diante de tanta destruição, você fica um pouco impotente. Então, a minha memória, minhas lembranças são essas. A única... Pode falar isso. É porque assim, né? A gente não tinha dimensão do que estava acontecendo. Sim. Porque era um córrego, um mini córrego, que a gente não tinha nem a exatidão do que poderia ser, que poderia vir dele. Aí o que acontece? Quando aconteceu, foi surpreendente e foi rápido. Como é à noite, fica algo assim que você não consegue prever e observar a dimensão do que está acontecendo. Então assim, foi tudo feito nas carreiras, tudo de supetão, como por exemplo, no posto de gasolina. O posto de gasolina pegou mais de 1 metro de água. Entendeu? Se eu deixo o carro de meu pai que enguiçou, eu não sei quando era que ele poderia ter parado. Só que eu empurrei até mais em cima, um pouquinho na ladeira do Roque, o pessoal conhece aqui, como antiga ladeira do Roque, que hoje é aquele Pelourinho, entendeu como é? Aí assim, você empurrou e tira, deixa lá, no outro dia que você vai ver o estrago. Então assim, tinha o carro tudo dentro da água, tem situação assim, a cidade na verdade ela ficou, teve 2 pontes, uma arrancada e outra quebrada. Então foram situações assim que a cidade não previa e nunca aconteceu algo perto daquilo. Entendeu? Então por conta disso, que as reações foram reações sem noção. A gente fazia as coisas, mas sem noção. As ajudas eram sem noção do que estava realmente acontecendo. Era água e você tirando o morador e tirando o que dava para tirar e sem saber se a água vai vir mais forte, se vai vir, como era que vai vir e como era que aquilo realmente estava acontecendo. Porque houve uma devastação, entendeu? Foi levado mais de 20 casas. Na região da Baixada, entendeu como é? Nas outras regiões foi muita casa que nunca teve água dentro, entendeu? Teve lojas com água dentro. Então assim, foi uma situação totalmente diferente. É algo assim que ninguém tem como prever, porque nunca aconteceu e nem nunca mais chegou perto disso. Que hoje é proibido construir casas na região da Baixada, entendeu? Nessas regiões que ficaram debaixo da água. Sim. Porque assim, até o próprio almoxarifado não foi mais construído ainda, da prefeitura. Ficou uma área onde é construído hoje uma quadra de esportes. Hoje lá tem uma quadra de esportes. Então assim, é algo assim diferente, não tem explicação, não tem como você idealizar aquilo, não tem como você imaginar a situação. É algo assim inusitado, entendeu? Então por conta disso, a gente não tem nem muitas informações e nem a real situação, porque se fala que foi um estouro de uma barragem. Sim. Entendeu? Porque a probabilidade de tanta água. Porém, se a barragem estourou no córrego e como é que o resto da cidade, até a parte do esgoto, juntou tanta água. Então, assim, é algo assim que foi uma situação diferente, que nunca mais aconteceu algo parecido. Então, nem antes nem depois teve algo similar a isso? Nada. A gente não tem nenhuma informação de algo parecido com aquilo. Nem anterior, nem depois. Então foi uma surpresa até para as pessoas mais velhas, né? Da época. Assim, eu gostaria de informações maiores da relação de Paripiranga, do possível volume de água que veio de lá para cá. Sim. Inclusive, eu gostaria de mais informações, porque nós não temos essa informação. Porque chegou de forma, no nosso caso, de forma não formal, de que houve uma vazão lá também, que isso alimentou ainda mais o Caiçá, para o volume de água ser mais intenso. Foi tão forte o arrastão que para nós historiadores, com o passar de tudo, quando a água baixou, quando tudo aconteceu, nós descobrimos os restos de construção de antigas caixas cisternas onde se lavava o couro durante aqui teve fábrica de sapato, teve o aloque, né, que chamava, onde se curtia o couro, limpava, lavava o couro para se transformar. Aqui teve uma grande produção de manufatura de sapatos. Sim. E quando baixou o nível da água, nós encontramos essas grandes cisternas, como se fossem grandes porrões construídos de cimento mesmo, onde se lavava o couro. Porque estavam completamente cobertos pela construção das casas, né? Sim.
Então ficou à vista. Para nós, isso é um trabalho de arqueologia que a água fez para nós. Onde exatamente se localizava o aloque, onde se limpava o couro, onde se fazia o curtimento do couro, né? Limpa ele, lava, bota no sol para curtir. Então, quando eu olhei de cima, eu vi lá 3 estruturas imensas, como se fossem grandes cisternas. Como meu avô Oscar, me falava que era de seu Zé Cadeda, esse lugar onde se curtia o couro, se trabalhava para fazer os sapatos. Automaticamente veio na memória, eu li assim de ali. Então, até isso, como é que eu digo, a água trouxe à tona uma memória arqueológica. Sim, sim. Agora dizendo, além desses problemas que teve na parte urbana, a parte rural também foi afetada? Nossa, sim, tem relatos de animais sendo arrastados, né? Gado. Tem situação onde teve estradas que você não passava. A sorte é porque assim, é como se Deus tivesse colocado a mão. Porque, por exemplo, apesar da água, ninguém caiu dentro de um buraco. Sim. Apesar de ter tido várias enchentes de estradas, tem estradas que você não passava no outro dia. Ficou 2, 3 dias para poder passar, onde não se via passagem de água. Aí você chega, enche bastante ao ponto de você não conseguir passar. Então a cidade ficou de um certo ponto um pouco ilhada, os interiores ficaram condenados, as estradas ficaram todas arrasadas. Foi uma situação assim bem diferente. 2 pontes foram danificadas. A daqui foi arrancada, a de Pinhão e a dali próxima fazenda, que o pessoal chama Fazenda de Barbosa, Sim. ela quebrou, ela arrancou um lado. Aí Teve que ser reconstruído. Você imagina, ficamos ilhados aqui. Teve que fazer terraplanagem A lateral. de Paripiranga ficou danificada, ficou previamente arrancada, teve que fazer um reforço e tal, na base de sustentação dela. Então assim, foi algo assim bem diferente, entendeu? E nos interiores, como eu estou dizendo, teve lugares que ficaram cheios de água que não passava. Plantações Tem que arrodear. danificadas, né? É porque o mês não danificou plantações, porque é no mês que não tem, é no mês de fevereiro o acontecimento. Entendeu? O acontecimento foi no mês de fevereiro. Que foi até no dia típico, como é o do ano bissexto, né? Sim. 28 para 29. Aí não tem como você esquecer o dia. Entendeu? Entendi. Então assim, fica bem visível o dia. É bem marcante. Aí foi no mês de fevereiro, não teve questão das plantações, mas animais teve muita bagaceira, muita coisa assim, entendeu? Muito gado. Por exemplo, o gado que foi levado pelo rio, nessa enchente desse dia, o pessoal comentava-se que no outro dia passava na barragem boiando, caindo. Animais e animais caindo na barragem. Porque ele flutua, ele ficou cheio de água, né? Aí ele flutua, no que ele flutua ele desce. Aí só via descendo animais. A única morte ocorrida não está associada nem no momento da enchente. É tosse, enchente. E, inclusive hoje temos um conjunto habitacional em homenagem à memória dessa pessoa, a dona Belita, né? Belita Valadares. Como se deu, infelizmente, o falecimento dela? Ela foi visitar a pessoa que trabalhava com ela, uma senhora, não é isso? E ao entrar e ela foi aconselhada a não entrar, estava aqui o corpo de bombeiro, segurança, e ela foi aconselhada a não ir para a área. Só que acabou indo. E ao entrar nessa residência dessa pessoa que trabalhava com ela, eu acho que foi uma madeira, uma parede caiu, né? Uma parede frágil desmoronou em cima dela. E aí ela não conseguiu reagir por causa da questão da idade, toda uma situação, fica mais fragilizada. Sim. Agora, o que se deu a ela cair exatamente naquele momento, a gente não pode dizer, né? Que já tinha baixado a água nesse local. Vai ter baixado, já estava... Algumas das paredes que ficam em pé. Estava sendo tudo avaliado, né? Entendi. Para fazer reconstrução, e ela resolveu visitar essa pessoa que trabalhava com ela. E aí provavelmente já está fragilizado, né? No ato que ela entra, e aí tem esse conjunto habitacional ali novo, Sim. que aí homenagem a ela, depois dela. E as casas foram construídas justamente para poder colocar os moradores que Foi um projeto para alimentar os moradores. Os moradores de lá, eles receberam casas. Não ficou no mesmo lugar, mas receberam um sustento. Não teve uma situação parecida, como vocês já disseram, mas já teve alguma situação muito menor do que essa, mas que pode ser relatada? Essas regiões ali do posto, eu me lembro um moleque, menino, sempre morei ali, próximo ao posto. Sempre, nessa dimensão, nunca.
Mas vira e voltava, ficava uma bolsa. 20 centímetros de água, 10 centímetros. 10 centímetros, mas não 10. Sabe? Dava pra passar com o carro. 10 centímetros, você passava tranquilo. Entendeu? Dava pra passar com a bicicleta, Passava, dava pra passar com a moto. Sim. Mas nessa dimensão, Só essa vez. só essa vez. Na memória nossa. E como historiador, eu não consigo lembrar. Se o historiador não sabe, ninguém mais sabe. Não tem nem o que fazer. Mas muito marcante, gente. Marcou imensamente a história do município, né? E para sempre, né? E para sempre. Eu imagino o sufoco das pessoas da zona rural também, né? Sem ter ninguém na escuridão, vindo aquela água, levando tudo que é seu. Mas às vezes sem poste, sem iluminação Fica nenhuma. aí. Aqui estava escuro. Tava escuro, imagine lá, né? Uma noite. Mas foi muita chuva. Eu estava, assim, sabe como é jovem, né? Vamos comer pizza, lá vou eu. O melhor relato foi a questão da festa que Paulinha estava fazendo. Sim. Porque ela ajudou muito. Porque quando o pessoal foi retornar para casa, a enchente estava acontecendo, mas ninguém tinha noção do que estava acontecendo. Sim. E aí os moradores que estavam dormindo, um saiu acordando o outro. Para poder não acontecer o pior, né? Foi um pânico geral, mas todo mundo estava se ajudando ao máximo Exato. possível, né? Uma situação que ninguém tinha visto ainda. E aí fica a grande lição, principalmente para as autoridades públicas municipais, Sim. estaduais, né? Que observem essa questão do zoneamento da cidade, Sim. né? As estruturas, que tenha um projeto, um plano piloto para suas cidades, que planejem, que ouçam a comunidade. Eu aqui vai uma sugestão, Apelo. na verdade. Não é um Sim. apelo, né? Simão Dias, você anda pela cidade e você vê que a parte central ela é supostamente mais organizada, as avenidas, calçamento, iluminação. Que as autoridades públicas, pelo amor de Deus, olhem as periferias. Sim. Praças que deem possibilidade de lazer, arborização, espaços de cultura, espaços, por exemplo, de pequenas manufaturas para Eu acho pessoas que que não têm trabalho de desenvolver. Quantas pessoas têm a arte de fabricar algo, de manufatura, uma vassoura, alguma coisa, gente, pelo amor de Deus, porque a gente está precisando disso. Fora que antes do Caiçara quase não tinha nada, no caso não se falava sobre cultura em Simão Dias, né? Como assim? Antes de construir um Caiçara, pouco se falava na cultura. Aqui, Sim. o clube que tem esse nome, era um clube que hoje está numa igreja da Graça, eu acho. Ali é o clube da cidade, é o mais antigo, ele foi derrubado. Então, desde o século XIX, início do XX, era esse o espaço da cultura, sim. né? O espaço Caiçara. Mas você acha que ele era amplamente divulgado ou era tipo Não, mais na raro? verdade, o que acontecia? Vamos lá. Como em qualquer espaço social, né? O Caiçara era onde aconteciam os bailes, os carnavais, Sim. as festas de Santa Santana. Era elitizado hoje. Viu, gente? Era uma coisa elitizada, era uma coisa restrita para uma parte da elite. Porque o povo buscava os seus improvisos, né? Os carnavais de rua, as máscaras, as caretas, né? Sim. Mas frequentar o clube era basicamente para uma elite. O que eu acho legal da cultura humana é que cada um reinventa dentro das suas condições. Sim. Né? Por exemplo, o Sítio Alto hoje é um foco muito poderoso de resistência e de defesa da cultura popular. Né? Mas esse nome Caiçara está muito ligado a toda uma origem histórica do município. Né? As marchas do Caiçara. Caiçara era aquela vegetação que nascia à margem do riacho, são os indígenas tapuias. Inclusive, ao sair de Simão Dias, vão lá para o Piranga, Malhada Vermelha, fugindo aqui eles fugiram da perseguição no litoral, dos europeus, portugueses principalmente. Passaram para aqui pelo sertão e chegaram até a Bahia. Mas não só os tapuias, não. Os quiriris. Minha bisavó era tapuia. Era tapuia. Tinha na praça lá, Rui Barbosa, tem um monumento tão bonito, uma oca. Desapareceu, não fez monumento. Desapareceu completamente. Gente, era muito Tem bonito. muita coisa que desapareceu lá em Paripiranga. Paripiranga também, né? Mas enfim. Esse nome é histórico mesmo e é marcante para a cidade no aspecto cultural. Sim. Muito forte. Né? E hoje o Caiçara é um espaço
novamente espaço cultural e de alimentação, né? Porque agora tem mais acesso também ao público, né? Ele se tornou mais acessível, Sim. né? Enfim, isso, a memória ela está sempre sendo reinventada, reconstruída, né? Mas que fica esse alerta, acredito que esse fato ocorrido em Simão Dias em 2004, que fica um alerta para todos os moradores, para os governantes municipais, estaduais, federais também. E que é preciso olhar para as cidades com mais sensibilidade e tornar as cidades mais humanas, né? E, pelo amor de Deus, olhe pelas periferias. Sim. Ali eu entendo aquilo ali como pequenas bombas relógios que podem estourar. Tipo, a questão, a gente sabe aqui do uso das drogas indiscriminadas, da violência, né? A gente sabe que não se restringe à periferia, óbvio. Sim. A gente sabe que isso é a cidade inteira, mas eles são, a juventude lá é um alvo maior, né? Pela fragilidade social. Simão Dias está precisando, como qualquer outra cidade que se tenha mais sensibilidade com a área ambiental, um projeto piloto para cidades, que se pensa. Eu sem conhecimento nenhum, moleque ainda, eu ia muito a um lugar que a gente chamava Tanque Novo. E hoje ele foi aterrado, é uma área minante. Ele foi aterrado e hoje é um conjunto habitacional que está em cima dele. Mas a minha memória, enquanto garoto, até meus 10, 12 anos, era ir com os amigos a esse tanque. E aí, o momento em que a administração, a prefeitura, ao invés de revitalizar, arborizar ao redor, transformar num parque, sei lá, numa área de lazer, não, aterre, destrua, né? Então não se tem um plano piloto. Não se tem, isso é ruim para as cidades, para as futuras gerações. Né? Sim. Mas que se pense isso. Eu não entendo uma cidade sem área verde, eu não entendo uma cidade sem área de lazer, eu não entendo uma cidade sem área de cultura e, óbvio, culinária, comer, né? Sim. Então, vocês dois acham que essas são as maiores carências do município em relação a isso? Simão Dias deixou de ser uma cidade verde. Eu tive o privilégio de nascer e crescer em uma praça que eu estou com 30 árvores gigantes. Hoje, eu tenho 5 palmeiras de um lado, 3 do outro, sol causticante. Eu tive esse privilégio de viver em meio a ouvir as cigarras cantando naquela área de reprodução. Você saber os ciclos da natureza observando a cidade. Hoje perdemos isso. Né? Eu moleque, catava danajura na rua com os colegas, para botar dentro do saco. Enfim, são privilégios de uma geração que eu acho que as atuais talvez não tenham mais. Não uma natureza mais íntegra, mais dentro de nós, no nosso dia a dia. Né? Eu acordava de manhã, antes de ir para a escola, eu passava por essas árvores, era muito gostoso isso de manhã cedinho, era muito bom. Infelizmente hoje mais não. Então fica aí uma sugestão, senhores administradores. Pensem mais em qualquer espaço que puder plantar uma árvore, colocar alguma vegetação, façam isso, pelo amor de Deus. E lazer também do povo.